Hoje eu te convido a mergulhar em uma das histórias mais obscuras, sangrentas e misteriosas já registradas. Uma história que carrega dor, medo, terror e muitas perguntas sem resposta até hoje. Um episódio tão perturbador que ficou eternizado como o massacre do Palácio dos Porcos. Isso não é apenas uma lenda urbana, isso aconteceu. E os detalhes são tão macabros que até hoje quem se debruça sobre esse caso se pergunta como é possível que tamanha crueldade tenha acontecido de forma tão brutal. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1924, na antiga cidade de São Paulo, durante um período de grandes tensões políticas e sociais. O Brasil vivia sob uma república instável, marcada por revoltas, corrupção e uma população extremamente dividida. E no meio desse cenário surge uma figura extremamente controversa: Antônio José dos Santos, um homem que se tornou proprietário de um dos abatedouros mais conhecidos da região. O lugar, que ficou conhecido como Palácio dos Porcos, parecia, à primeira vista, apenas um grande matadouro, uma estrutura fria, suja, isolada, onde diariamente centenas de animais eram abatidos. Mas o que muitos não sabiam é que por trás das paredes cobertas de sangue seco e gritos dos animais, aconteciam coisas que iam muito além de um simples abate. Antônio, segundo relatos da época, não era apenas um açougueiro qualquer. Era um homem de personalidade obscura, de olhar frio e comportamento cada vez mais estranho. Vizinhos e funcionários começaram a perceber que algo não estava certo. Sumiços estranhos começaram a ser relatados nas redondezas. Pessoas que iam até o local procurar emprego, clientes que apareciam interessados em comprar carne mais barata e nunca mais eram vistos. O que ninguém imaginava é que aquele local escondia segredos tão sombrios que nem mesmo os investigadores da época foram capazes de descrever sem se emocionar ou tremer de medo. E tudo só veio à tona quando, em uma manhã qualquer, um forte cheiro de podridão começou a se espalhar pelas redondezas. Era um cheiro diferente, muito mais forte e nauseante do que o cheiro normal de um matadouro. Os moradores, incomodados, decidiram acionar as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, de imediato percebeu que algo estava errado. O próprio dono, Antônio, tentava impedir a entrada dos oficiais, alegando que haviam problemas sanitários e que não era um bom momento para a visitação. Mas o cheiro era insuportável. E quando os policiais finalmente conseguiram forçar a entrada, o que eles encontraram lá dentro foi simplesmente indescritível. Corpos. Muitos corpos. Despedaçados, esquartejados, misturados aos restos dos animais abatidos. Eram homens, mulheres, crianças. Alguns, inclusive, ainda estavam pendurados, como se fossem parte do processo de abate de porcos. As vísceras escorriam pelo chão. As paredes estavam manchadas de sangue humano misturado com sangue animal. E, no fundo, havia um fosso onde partes dos corpos eram jogadas, junto com ossos e restos orgânicos que nunca foram destinados ao consumo. A cena foi tão macabra que alguns dos policiais simplesmente vomitaram e precisaram ser levados às pressas para atendimento médico em estado de choque. As investigações começaram imediatamente, e o que se descobriu foi ainda mais perturbador. Antônio não apenas assassinava aquelas pessoas, mas fazia questão de aplicar nelas os mesmos métodos cruéis usados no abate dos animais: degola, cortes precisos, esvaziamento dos órgãos, tudo de forma calculada, fria e meticulosa. E a pergunta que todos se faziam era: por quê? O que levava um ser humano a tamanha monstruosidade? Seria loucura? Sadismo? Ou havia algo ainda mais sinistro por trás disso? Nos dias seguintes, os relatos foram ficando ainda piores. Ex-funcionários começaram a surgir e contaram que, em várias ocasiões, Antônio se mostrava fascinado pela ideia de eliminar
aquilo que ele chamava de parasitas da sociedade. Diziam que ele tinha uma lista de pessoas que, segundo sua lógica distorcida, não mereciam viver: mendigos, desempregados, viajantes solitários, mulheres que ele considerava desviadas e até crianças de rua. Mas havia algo ainda mais assustador. Há quem diga que parte da carne obtida desses corpos humanos foi vendida. Sim, carne misturada com carne suína, distribuída para açougues e mercados da cidade. Algo tão perturbador que, quando essa possibilidade veio à tona, causou uma verdadeira histeria coletiva. Pessoas queimaram carnes em suas casas, açougues foram depredados e o pânico se espalhou por semanas. Durante as investigações, surgiram também rumores de que Antônio não agia sozinho. Alguns acreditavam que ele fazia parte de uma espécie de culto secreto, onde rituais macabros aconteciam dentro do próprio Palácio dos Porcos. Há registros de símbolos estranhos encontrados nas paredes internas do abatedouro, velas derretidas, desenhos que lembravam figuras demoníacas e restos de rituais com sangue. Mas, até hoje, nunca ficou comprovado se de fato existia esse culto, ou se tudo isso era fruto do medo e da imaginação das pessoas, alimentadas pelo horror do que foi encontrado ali. Antônio foi preso, levado a julgamento, mas nunca revelou os motivos verdadeiros dos crimes. Durante todo o processo, permaneceu em silêncio, encarando juízes, promotores e até mesmo as famílias das vítimas com aquele mesmo olhar vazio, frio e assustador. Foi condenado à pena máxima da época. Pouco tempo depois, morreu na prisão, em circunstâncias extremamente misteriosas. Há quem diga que foi assassinado por outros detentos. Outros afirmam que ele simplesmente enlouqueceu, se recusou a comer e morreu lentamente. E há até quem acredite que algo sobrenatural o levou, como uma espécie de cobrança pelas almas que ele tirou. Após o massacre, o Palácio dos Porcos foi fechado. As autoridades selaram o local e ele permaneceu abandonado por anos. Mas o que veio depois é quase tão assustador quanto o próprio crime. Moradores das redondezas começaram a relatar fenômenos estranhos. Gritos que pareciam vir de dentro do prédio, mesmo vazio. Sons de correntes, cheiro de sangue no ar, vultos andando pelos corredores. Até hoje, muitos juram que o lugar é amaldiçoado. Alguns exploradores urbanos chegaram a se arriscar entrando no local anos depois. Gravaram vídeos, captaram áudios de sussurros e até imagens de sombras que não poderiam ser explicadas. Relatam que, ao entrar lá, é impossível não sentir um peso no peito, uma sensação de estar sendo observado. As plantas que crescem ao redor parecem não se desenvolver direito e os animais se recusam a se aproximar do terreno. O massacre do Palácio dos Porcos se tornou, sem dúvida, uma das maiores cicatrizes da história criminal brasileira. E mesmo depois de quase um século, o mistério em torno do que realmente motivou aqueles crimes continua vivo. As perguntas permanecem. Foi apenas um homem louco? Ou havia algo mais sombrio e inexplicável por trás disso? O que se sabe é que o horror que aconteceu lá nunca será esquecido. E quem passa pela região onde antes ficava aquele matadouro garante, é impossível não sentir um frio na espinha. O cheiro ainda está no ar,